por essa belíssima pintura de Leo von Cleese, que é uma reconstrução da Acrópole do Aerópago, podemos ter um pouco dessa visão, uma reconstituição, uma reconstituição, uma obra artística que faz uma alusão a como era, provavelmente, o Párteno no seu auge, no seu apogeu, na época de Péricles. Podemos perceber que há uma arquitetura policromada, com cores vivas, como o detalhe aqui nos mostra. Vemos o Colosso de Atenas, uma escultura imensa que, segundo relatos, ficava nessa parte externa da Acrópole. Dentro do Párteno também havia uma outra escultura imensa, um colosso, né, assim chamado, de Atena, de Palas Atena. Temos o Propileu, nós vamos entender esses edifícios posteriormente, o Templo de Atena Nike, Atena da Vitória, ou Nike, e aqui no primeiro plano vemos o Aerópago. O Aerópago é aquele famoso local que São Paulo faz a pregação aos gregos, onde ele aponta para o Deus desconhecido como sendo esse justamente aquele do qual ele está falando. O Aerópago era um local de discussões, de decisões, de eleições, um dos importantes pontos a serem conhecidos e observados na Grécia Antiga. Já à esquerda da pintura, podemos observar uma pequena parte da região da Ágora de Atenas. A Ágora era o local administrativo, o centro administrativo das cidades gregas, uma espécie de praça com diversos edifícios administrativos e religiosos. Também vamos entender com mais calma as ágoras gregas e os seus principais edifícios. Uma das primeiras referências que temos da Grécia nos nossos estudos, um ponto de partida, muitas vezes é a Acrópole e o Párteno, como sendo o edifício mais famoso, mais icônico, não só da Grécia, mas como de toda a história da arquitetura. Então vamos lembrar de edifícios icônicos, como o Párteno, como o Panteão de Roma, ou a Torre Eiffel. São aqueles edifícios que nos fazem lembrar da arquitetura como um todo, historicamente. E Atenas foi uma cidade que liderou as produções culturais da Grécia como um todo, levando, claro, ao apogeu da cultura clássica, com patrocínio de artistas, de arquitetos, de poetas, de músicos, de bibliotecas, na época de Péricles, especialmente na época de Péricles, após as guerras contra os persas. Temos a Liga de Delos, né, que eu havia falado, que é aquela liga de defesa entre Atenas e Esparta, liderando essa liga de defesa contra os persas. Porém, alguns episódios que vão marcar a história de Atenas, como por exemplo um uso de recursos financeiros para essa Liga de Delos, que é uma liga defensiva militar. Péricles utiliza esses recursos, uma boa parte desses recursos, para reconstruir Atenas. É um dos motivos da guerra que se seguirá entre Esparta e Atenas. Esparta não vai ficar satisfeita. Ao lado, aqui em volta da Acrópole, existem cavernas, existem templos, porque toda essa região é sagrada. Então, os templos, as escavações arqueológicas são intensas nessa região, e inclusive restaurações que acontecem. E o Párteno nos traz justamente isso, essa experiência estética, que vamos entender melhor essa palavra, transcendente e religiosa, arquitetura, muralhas e contrafortes. O Párteno ele é um complexo templário, mas também um complexo financeiro. Além dele ser fortificado, ele funciona como uma fortaleza, a Acrópole era destinada às principais funções religiosas da cidade e junto com essas funções religiosas também havia os cofres da cidade. Então os tesouros de Atenas eram guardados, armazenados nessa região da Acrópole, assim como o local onde residiam os sacerdotes, enfim, onde haviam peregrinações, e esses peregrinos levavam suas oferendas, esses tesouros,
para esses templos. Então, o Párteno é recheado de sentidos e vamos conhecer mais adiante. A arquitetura grega, ela tem uma leveza se formos comparar com a arquitetura egípcia, com a arquitetura mesopotâmica. Arquiteturas extremamente militarizadas, fortificadas, pesadas visualmente, como um zigurate na Mesopotâmia, ou um templo do Novo Império Egípcio, ou até mesmo uma pirâmide. As colunas trazem um sentido estético de leveza a um edifício que é ao mesmo tempo imponente, mas leve, um edifício proporcional, bem distribuído. E nesse sentido, a estética grega ela é desenvolvida dentro daquilo que chamamos de filosofia da arte. Então, estética é um termo que surge dentro da filosofia para tratar dessas discussões da teoria da beleza, o que é o belo, que remete aos gregos, essa discussão profunda a respeito da beleza. Claro que hoje a filosofia da arte é mais ampla, ela não trata só da beleza, mas de outros aspectos que se relacionam à arte, ao visual, entre outros pontos. E dessa forma, os gregos eram mestres construtores da paisagem. Isso aqui é uma verdadeira paisagem cultural, ou seja, como que o homem na Grécia tem essa capacidade de associar as suas construções de forma a formar paisagem. Esses templos em pontos altos certamente transformam toda a paisagem, são paisagens deslumbrantes, não é? Criando todo um sentido cultural de ligação com a arquitetura, com a própria paisagem, com a própria terra. Em 448, com a paz com os persas, Calícrates e Ctino iniciam a construção da nova Acrópole, e o responsável pelas obras artísticas será Fídias. E que ele finaliza então em 438 a famosa estátua de Atena, que ficava dentro do Párthenon. Esse aspecto que temos hoje ruinoso do Párthenon, que está em constante restauração, é devido em grande parte a uma explosão de um paiol de pólvora que havia dentro do Párthenon na época da ocupação turco-otomana. E sobre essa história do Párthenon eu comento também nos vídeos especiais sobre o Párthenon. Vemos aqui a réplica do grande colosso que ficava dentro do Párthenon, de autoria de Fídias, Athena Parthenos ou Athena Varvakeion, uma cópia romana segundo o original grego da oficina de Fídias. Então, Atena, a deusa virgem, nascida ali da cabeça de Zeus. Então, esse sentido de beleza eterna, ele é fundamental. Isso definirá de forma decisiva a história da arte no Ocidente, discutida até hoje. Esse sentido de beleza eterna, ele não está morto, ele pelo contrário, o sentido de beleza eterna é discutido até os dias de hoje. É claro que os conceitos de beleza que podemos desenvolver ao longo de discussões são amplos e complexos. Trabalhar com a teoria da beleza não é fácil, então não é apenas uma questão de gosto, cada um tem seu gosto, Não, existe uma teoria profunda, discutida por grandes filósofos e debatida até os dias de hoje. Então também é um assunto a ser visto com mais cautela. E a época áurea fica sendo universal, eterna. Então, dentro da história da arte, essa como diz Argan, por exemplo, Júlio Carlo Argan, o Párthenon ele é um símbolo da eternidade, da beleza eterna. Um conceito que nunca vai deixar de existir. Sempre o homem, os artistas e os arquitetos retornam aos ideais gregos, renovando esse sentido de beleza clássica, de beleza eterna, que foi legado pelos gregos. Importante salientar, nas aulas de estética, de filosofia da arte, eu comento isso com mais calma, essa teoria da beleza. Essa beleza não é apenas uma beleza visual, o belo não é algo apenas visual para ser agradável, mas o belo tem a ver com a metafísica, então isso que é fundamental, ou seja, existe uma beleza, digamos, em um plano espiritual, um plano ideal, segundo Platão, e, de certa forma, os homens procuram replicar nesse mundo material imperfeito essa beleza transcendental. Então, o assunto é muito mais complexo do que imaginamos. Então, não se trata de uma beleza simplesmente de um gosto
material físico, mas se trata realmente de uma especulação, de uma filosofia, de uma tentativa de entendimento da transcendência, do espiritual. E vemos aqui uma fotografia do Erechtheion na Acrópole de Atenas com as suas famosas cariátides, como eu havia comentado. Então, na Grécia, as peças escultóricas agregadas aos edifícios, como os frisos são justamente partes do entablamento. Aqui, no caso, nós não vemos relevos como acontecem no Parthenon, por exemplo, né? Mas os frisos também existem vários tipos. Cariátides e atlantes também eram policromados com cores vivas. Então vamos imaginar esse prédio com cores bastante ricas. Nem todo o prédio era pintado, claro, ficavam partes expostas de mármore, mas uma boa parte dele era policromado. O Erechtheion é um dos mais belos templos jônicos com cariátides, erguido em honra ao lendário herói ateniense Erecteu, completado em 406 a.C. É atribuído a Alcâmenes, discípulo de Fídias. Atende à devoção dos mitos de origem de Atenas sobre a disputa pela cidade entre Atena e Poseidon. Então Atena vai disputar com Poseidon esse título de patrono da cidade, e, claro, Atena leva melhor. A deusa ofereceu aos atenienses uma oliveira e o deus dos mares ofereceu uma fonte de água salgada. Então, claro, os atenienses preferiram a oliveira, a produção dos óleos, do azeite, enfim, das azeitonas. Aqui já podemos ver um belíssimo exemplo da ordem jônica, o templo de Atena Nike, ou Niké, cerca de 420 a.C. Então, as suas colunas jônicas, nós podemos perceber a ordem jônica, principalmente através do seu capitel, caracterizado por essas volutas. Nós vamos entender isso melhor, diferenciar isso melhor posteriormente, que foi construído para comemorar a vitória dos atenienses sobre os persas. É atribuído a Calícrates. E nós podemos ver esses elementos de anastilose, ou seja, de restaurações. Esse mármore branco pentélico é da mesma jazida, da mesma região dos mármores originais. E isso faz parte da teoria da restauração, deixar o material contemporâneo numa cor diferente do antigo, ou seja, de forma a não criar um falso histórico. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, o Parthenon, em Atenas, e a Acrópole está em constante processo de restauração, de reconstrução, né? E essa reconstrução dentro das teorias de patrimônio tem seus nomes específicos, entre elas a chamada anastilose, que é essa reconstituição, fazendo essas diferenciações do material antigo do material novo. Vamos entender com calma as ordens clássicas. Aqui temos uma ideia dos desenhos das colunas, como que essas colunas eram concebidas, construídas, e assim como as colunas têm essa diversificação, o próprio edifício vai ter também uma diversificação nos seus frisos, no seu entablamento, né, em todos esses elementos. Então temos aqui a primeira ordem clássica, que é a dórica, seguida pela ordem jônica, e depois a ordem coríntia, que possui já essas folhas de acanto, que veremos cada uma delas com maiores detalhes em outros momentos. Mas a ordem é certamente uma das heranças mais importantes da cultura grega para as artes ocidentais, utilizadas até os dias de hoje. Então é importante lembrar que nada disso entrou em desuso. Claro que é preciso uma sabedoria ao utilizar essas ordens em obras contemporâneas. E a ordem, ela não tem uma função propriamente, uma função estrutural, elas têm uma função estética, uma função de elegância, uma função de proporção. Então essas ordens definem o tamanho das colunas em relação ao entablamento, ao edifício como um todo. Então tem algumas variantes nesse processo. Mas, claro, esses ornamentos eles não têm uma função estrutural evidente.
Então, essas ordens deixam os edifícios mais expressivos, mais imponentes, mais elegantes, mais austeros. Então, quer dizer, pode ter essa variação. E transferem, claro, todo o prestígio e a importância. Então, isso vai definir uma boa parte do refinamento grego, que também é transmitido para os romanos. E é fundamental. Se não compreendermos bem as ordens clássicas, seja as gregas e as romanas, vai ficar praticamente inviável entender a arte medieval, a arquitetura medieval, o Renascimento, o Barroco e daí por diante, porque esses movimentos posteriores vão usar em larga escala se basear nas ordens clássicas. O Barroco, por exemplo, ele está totalmente ligado às ordens clássicas, mesmo que faça um bom uso de liberdades. Os artistas barrocos, os arquitetos barrocos, eles vão recriando de uma forma mais criativa a relação entre esses elementos e criando novos elementos, mas ainda fazem referência completa aos elementos clássicos. Aqui vemos dois exemplos de capitéis. O que é o capitel? É essa cabeça da coluna. Então, abaixo aqui temos um exemplo de um capitel coríntio romano, bem estilizado, com as suas folhas de acanto. O acanto é uma planta muito comum, muito tradicional da Grécia, ali do Mediterrâneo. Então, o capitel coríntio ele tem uma forma mais ornamentada, enquanto que acima nós já vemos uma ordem romana, quer dizer, uma ordem com influência grega. Os romanos tiveram essa criação que misturam as folhas de acanto, como podemos perceber aqui, com as volutas da ordem jônica. E isso forma uma ordem chamada compósita, que é do Império Romano, que é dos romanos, né? Consequentemente depois do Império Romano. Então, os gregos vão compor 3 ordens, dórico, jônico e coríntio, e posteriormente os romanos adicionam mais 2, o toscano e o compósito, que é essa que vemos acima. O toscano romano remete muito ao dórico grego, vamos conhecer depois. E Vitrúvio é o grande tratadista do século I a.C., que irá deixar o seu tratado de arquitetura. Esse tratado de arquitetura documenta a forma como os romanos construíam, muito baseado naquilo que os gregos legaram aos romanos. E Vitrúvio fala das ordens, fala de tecnologias de construção, e os gregos não deixaram nada escrito que sobreviveu aos tempos de hoje. Ou seja, aquilo que os gregos escreveram, documentaram sobre arte, sobre arquitetura, se perdeu com o tempo, mas o Tratado de Vitrúvio sobreviveu, e sua obra influenciou personalidades e tratados renascentistas, maneiristas e barrocos, assim como os neoclássicos do século XVIII e XIX. Entre eles, esses tratadistas italianos, como Sebastiano Serlo, como Vignola, Andrea Palladio e Scamozzi, artistas fundamentais do Renascimento, do maneirismo, e vai se estendendo ali para o Barroco. E Albert, lá no Renascimento, ele acrescentou a quinta ordem, a compósita, as 4 ordens descritas por Vitrúvio. Então Vitrúvio deixa por escrito a dórica, a jônica, a coríntia e a toscana, e o Albert enquadra a ordem compósita, fechando então as 5 ordens. E claro, tudo isso contribui para a autoridade simbólica e canônica das 5 ordens clássicas, através de todos esses tratadistas. Isso é seguido até os dias de hoje. Não só seguido, como renovado. Tudo é possível. E por fim, vamos ver com mais calma esse tema da escultura, uma explicação mais concisa da escultura grega, que é dividida nesses 3 períodos. Nós vemos aqui o arcaico de 650 a 480 a.C., uma figura masculina de um couros. O clássico aqui no meio, que já é um período de amadurecimento filosófico, é o período que se inicia com as guerras médicas. Em 480 temos a Batalha dos 300, a Batalha das Termópilas. Então, a partir desse período é o período da reconstrução do Párteno, como vemos ele hoje. E o terceiro momento, nós podemos ver aqui
o período helenístico, que é um período mais movimentado, mais teatralizado da escultura e também com grandes transformações nos edifícios. Então, sendo assim, o primeiro período arcaico é o período mais antigo, é um período que tem muita relação com o Egito, na forma escultórica, na estatuária, né? Um momento de mais rigidez e menos movimentação. O período clássico é propriamente o período onde o corpo humano adquire uma movimentação. O período clássico é intimamente ligado ao ideal de perfeição, de beleza que está em um mundo acima do nosso, trazendo toda uma ideia de ética, de comportamento, de padrões de beleza, não a beleza física, mas também a beleza metafísica. Então, sempre lembrar que o grego não trabalha, no período clássico especialmente, com apenas uma beleza visual, com um corpo bonito, malhado, ligado aí a uma saúde ou ligado a uma beleza muscular apenas, mas também, né, uma beleza física, mas também a um reflexo de uma perfeição alcançada em níveis espirituais. E a arte helenística ela já tem um caráter mais teatralizante. Ela já mostra personagens, os deuses como personagens, sentindo dor, sentindo prazer, né? em poses mais informais. Então, essa explicação eu deixo para as aulas desses temas. Então, eu fico por aqui nessa primeira parte da introdução e nos vemos no próximo vídeo.